O portão estava aberto. Passou célere pelo jardim, nem mesmo admirou os estábulos. Subiu a escada branca e notou que a grande porta de 2 folhas também estava entreaberta. Passou por ela com passos decididos e foi direto para a grande sala de refeições, onde Brunello ainda se encontrava imóvel, como se nenhum só átimo houvesse se passado desde que saíra dali irritado. Eu sabia que voltaria. Nem mesmo fechei os acessos à casa. Por que sabia? Porque Fernando da Calábria o seguiu de perto, esperando apenas que sua ira se amenizasse, para se fazer visível a você. E ele, eu sei, teria meios mais eficazes de convencê-lo a aceitar seu próprio convite. Eu não disse que aceitei. Nem precisa. Se não tivesse sido demovido da ideia que o tirou daqui, não teria voltado para me dizer isso. Tem razão. Eu aceito ser iniciado e ocupar o lugar de Pierre de Notre-Dame, e então voltar a usar este anel. Tateou o bolso da batina preta. Quando e como será? Esteja em paz. A próxima lua cheia, ou como dizemos na Irmandade, fecunda, não demora mais que alguns dias. Avise-me. Esteja tranquilo. Deverá ser não apenas avisado, mas preparado e instruído quanto ao comportamento ritualístico. Isto é mesmo necessário? Muito mais do que imagina, amigo. Roma já sabe que sobreviveu ao último atentado. E como você sabe disso? Ninguém nunca lhe disse que a cavalaria tem olhos e ouvidos por todo o continente? Já me disseram certa vez que a cavalaria era um monstro de 1000 tentáculos infinitos. Parece uma analogia um pouco aterrorizante, mas faz muito sentido. Quando vivemos às margens de uma sociedade corrupta e criminosa, algumas lendas devem ser criadas para amedrontar, com o intuito de afastar curiosos que podem, de boca em boca, colocar a perder um trabalho de séculos, encerrando seus membros em prisões infectas ou mesmo em túmulos profundos. Muito já se criou sobre nós, e muito ainda será criado pelas imaginações férteis do povo, ou mesmo pela cúpula da sociedade, que precisa continuar secreta. Porém, acredite, somos apenas pessoas comuns, em busca de crescimento individual e coletivo. Mas parece que esqueceram o fermento que os primeiros usavam e encruaram no poder e na ignorância do bem. Tem toda a razão, mas isso agora tende a mudar, eu prometo. Felipe sorriu só com os lábios. Brunello continuou. Seja bem-vindo à Irmandade. Abriu os braços para o padre, que não se sentiu muito à vontade no abraço do futuro corregionário ou irmão, como se tratavam os membros da cavalaria de Lázaro, mas ainda assim envolveu Brunello em um tímido abraço. Obrigado, aguardo notícias. Felipe reiniciou sua caminhada ladeira abaixo. Desta vez, porém, não estava tomado de ira como antes. Um vento morno, suave e agradável vinha do oeste e lhe tocava o rosto. Felipe pensou nos 4 ventos. O que teria no oeste, além das montanhas azuladas que pareciam tocar o céu de tão altas? Qual evangelista se encaixava com o vento oeste, ou o zéfiro,
como chamavam os gregos, ou ainda Favonius, como queriam os romanos. Parou de repente. Era como se uma cortina de fumaça se desvanecesse ante seus olhos. Por que não pensara antes? O oeste, vento suave, vinha das altas montanhas calabresas, montanhas onde as águias subiam para fazer seus ninhos, longe dos olhos humanos, montanhas onde, quando se sentindo velhas, elas subiam novamente e se renovavam, arrancando suas penas, peles, bico e garras, gastos para que uma nova plumagem e uma nova defesa pudessem surgir, trazendo junto uma nova águia que viveria mais outro tempo e onde ainda ela voltaria para morrer. Ao oeste temos montanhas, a representação da águia, e temos o anjo. Preciso encontrar Marcos e Lucas. Correu literalmente montanha abaixo. Precisava dividir com Lance sua descoberta. A mente brilhante do rapaz certamente acrescentaria algo a isso. Ao chegar ao povoado, foi recebido com euforia pelos paisagistas, entre aspas, locais, que lhe velaram os olhos para só os descobrirem em frente àquilo que julgaram ser uma proeza sem precedentes, o que realmente era. Marcelo e os amigos haviam transplantado da floresta para a praça da vila uma oliveira adulta e frondosa, garantindo ao padre que nem um só pedaço dela havia ficado para trás e que haviam furado funda cova para que suas raízes não fossem oprimidas. E por estarem na estação das águas, era quase certo que ela sobreviveria à mudança brusca. Linda! Os olhos de Felipe brilharam intensamente. Vocês estão de parabéns! Nossa vila será a mais linda de toda a Calábria. Nosso povo o mais feliz e instruído. Estamos pensando em construir assentos e fixar sob a oliveira. O que acha, padre? Perfeito! Eu mesmo virei relaxar aqui. Outras pessoas se aproximaram para pedir a opinião do cura, que atendia a todos com solicitude ímpar. Em menos de uma semana já se sentia em casa, como se estivesse ali a vida inteira, e aquelas pessoas fossem suas velhas conhecidas. Gina retornava de seu passeio. O sol estava quase a pino. Correu em busca da companhia de Felipe, que estava cercando com pequeninas e graciosas pedras um canteiro para rosas que Guida trouxe de sua casa, plantada em potes de cerâmica. Ela se sentou perto do amigo e não controlou as lágrimas. Felipe parou o trabalho apreensivo. Gina sempre chegava dos passeios eufórica e alegre, contando a belíssima experiência de entrar em contato com o Criador, através da criação. Naquele dia, ela não estava ofegante e ansiosa por falar. Mostrava-se serena e com os olhos inchados e injetados. Visivelmente havia chorado muito. Cabisbaixa, entregou a ele um pedaço de couro, enrolado, muito apertado. Achei isso às margens do rio, onde encontrei o pobre homem. Acredito que pertencia a ele. Diante da expressão abatida da pupila, ele não se interessou pelo pergaminho úmido e o guardou no bolso interno da batina. Como se sente, Gina? Perguntou, temendo a resposta. Bem, padre, um pouco envergonhada perante Deus. Ele se manteve em silêncio.
Hoje eu vi uma trilha de formigas diminutas que carregavam pequenas migalhas de frutas, e isso me foi agradável à visão. Parei como me aconselhou e ouvi seus ruídos. Acredite, padre, as formigas fazem barulho. Eles sorriram. Eu segui a correição por um caminho longo. Estava maravilhada com a força de tão pequenas criaturas que carregavam sobre seus corpos um peso maior que o deles. Uma formiguinha em particular me chamou a atenção. Levava uma semente tão grande em proporção que eu quase não via seu pequenino corpinho, e eu me concentrei nela. Muitas vezes tive vontade de carregar para ela a semente e um tanto mais de alimento até o formigueiro. Mas sabia que se eu retirasse o fardo de suas costas, ela se perderia em busca dele. Continuei viajando com ela. Em nenhum momento ela parou, não desistiu, e cada vez que a semente caía, ela a recolocava sobre si pacientemente. Ao chegar, enfim, ao formigueiro, as formigas tiveram de enfrentar uma escalada íngreme e longa, da qual elas se desequilibravam e rolavam até a base. Neste interim, elas retomavam seus fardos e retornavam à subida, para então alcançar a entrada do lar. E foi aí que eu me envergonhei de Deus, que sei que estava contido em toda a criação que celebra a vida em contato com o Criador. A semente não cabia na passagem. Depois de tanta luta, a semente não passava para dentro do formigueiro. E eu observei a reação da formiguinha. Pensei que ela deixaria a semente para trás, mas não. Ela, usando seus ferrões, partiu a semente ao meio e empurrou cada metade vagarosamente para dentro do formigueiro. Que vergonha! Uma formiguinha tão pequena e tão mais forte que eu, que abandonei meu fardo, entre aspas, para me fechar em mim mesmo em uma triste e desoladora falta de fé. Tive lindos filhos e os releguei ao abandono materno e os envergonhava com a minha conduta egoísta e desleixada. Casei-me com um belo homem que me amava com loucura, do qual descuidei de tal forma que procurou aconchego nos braços de outra mulher. Meu pobre e velho pai sofreu a falta de minha mãe e a minha própria, pois mesmo presente estava sempre ausente. Que falta de amor, quanta falta de fé! Não se torture, Gina. Você esteve doente e agora está sendo curada. Pois já consegue ver que por mais que o problema pareça ser maior do que nós mesmos, Deus nos arma de ferrões para o tornarmos menor e cabível em nossas possibilidades. Quando lhe propus estes estágios em contato com a natureza, já sabia que algum dia seria doloroso, pois você está em um processo de cura e reforma interior. Agora você sabe exatamente que deve se melhorar enquanto mãe, esposa, filha e criatura divina. Sabe que está amparada por forças maiores e armada de todas as ferramentas que precisa para resolver seus problemas. Sabe principalmente que você é a única pessoa que pode operar este milagre em si, e este é o primeiro aprendizado. Sei que é um processo longo e doloroso, mas você já deu o primeiro passo. A natureza nos dá lições preciosíssimas, por isso quis colocá-la em contato com ela. Hoje você aprendeu com as formigas a coragem, a fé e a resignação.
Ouça agora como as águias procedem. Ele sorriu e continuou. As águias nos dão belíssima lição. Conta-se que aos 40 anos, ao se sentirem velhas e acabadas, as águias sobem a montanha onde foram chocadas e, com o auxílio do próprio bico, se depenam, arrancam as próprias garras e, por fim, o bico. Então começa um processo de renovação. Nasce nova plumagem, garras e bicos, e a águia alça belíssimo voo, e assim vive mais 40 anos. Mudar é doloroso, mas os resultados são as alturas. Isto é verdade? Não sei se é fato ou apenas uma lenda em torno da nobre ave, filha. Contudo, a lição é o que importa. Ajude-me. Quer dizer, ajude-me mais um pouco. Não pretendo me afastar daqui, nunca mais. Isso é um bom tempo. Ele riu graciosamente e abraçou a mulher de Marcelo. Ela chorou por um tempo. Depois se jogou no trabalho de jardinagem ao lado do marido. Posso ir para casa, padre? Felipe levantou os olhos e quase não pôde ver Josefina contra o sol. Aconteceu algo? Não, padre, nunca acontece algo comigo. Todas as mulheres da minha idade têm marido, filhos e até netos. E eu, tudo o que consegui, além de um abuso, foram promessas vazias de um belo homem alheio. Josefina, você procurou por isso quando se colocou em meio a um relacionamento pré-existente ao invés de começar o seu próprio. E posso saber com quem eu iria começar um relacionamento neste fim de mundo? Pode me fazer um boneco de neve, Josefina? Está maluco, padre? Onde conseguiria neve nesta época? Na falta de neve, como se faz um boneco de neve? Não se faz um boneco de neve se não estiver nevando. Vá para casa, Josefina, e pense nisto. Josefina nem mesmo teve tempo de se irritar com a irreverência do padre. Liana e Guilhermo vinham ofegantes ao encontro do cura. Os rostos afogueados e suarentos denunciavam longas caminhadas, e os olhos expressavam a preocupação colossal. Padre, socorra-me! Não vejo Geron em nenhum lugar. Temo pelo meu menino. Quando o viu pela última vez? Faz algum tempo, ele brincava perto de mim, à esquerda da igreja. Tem certeza de se tratar dele? Sim, estava muito calma a praça. A maioria estava na floresta, retirando a oliveira. Depois, com a chegada do grupo, eu me distraí com o trabalho de transportação da grande árvore, e só depois do plantio realizado, percebi que ele não estava acompanhando, como todos, Marcelo transpondo a planta. Guilhermo e eu já percorremos a floresta, as margens do rio, gritando por ele, e nada. Pelo amor de Deus, padre, estou desesperada. Geron sabe nadar? Nada, feito um peixe, mas não queria para o rio sem me consultar. Aliás, ele não sairia da vila sem me avisar. O senhor acha que meu filho foi roubado, levado por algum marginal, ou mesmo pelo meu marido que quer me punir por ter marcado o casamento tão rápido, sem saber se ele ainda vive? Não existe a possibilidade de o menino ter sido levado pelo pai, infelizmente. Dante está morto,
e isso eu lhe asseguro. Contudo, Ângelo Herschelo afirma o contrário. O que diz? Então, meu pai, depois que voltou do longo coma, afirma que vê coisas além do alcance da vista. Lembra-se de que ele afirmou ter nos visto dentro da cripta, juntamente com os 4 fundadores? Sim, eu me lembro. De lá para cá, tem visto coisas que acontecem longe de seus olhos, as quais comprovamos ser verdade. Ele diz que voa, literalmente, sobre os ambientes e vê o que acontece, sem, no entanto, ser visto por ninguém. E ele afirma ter visto Dante levar o filho? Exatamente. A visão de Ângelo é a ampla visão do espírito. Era neste estado que se encontrava quando viu Dante levar o filho, o que aumenta a possibilidade de ter visto o pai no mesmo estado de liberdade. E isso quer dizer que meu Geron está morto? A voz de Liana era um grito desesperado. Calma, ele pode estar em estado de repouso. Já verificou se o menino dorme em casa? Não pode ser. Em um momento ele estava aqui na obra, e no outro havia desaparecido. Não teria tempo de ir para casa e dormir, mesmo porque me avisaria se o fizesse. Padre, se Dante morreu e percebeu o que se passa na vila, ele poderia levar Geron para se vingar de mim? Claro que não, Liana. Se não encontrarmos o corpo do menino, existe esperança de que esteja vivo. Afinal, nenhum corpo de carne e ossos pode ser levado para o mundo imaterial. Enquanto não houver um cadáver, não há uma morte. E quanto ao corpo de Jesus, ele não ressurgiu de corpo e alma? Não, filha. O corpo de Jesus, feito de matérias da terra, não poderia ter sido levado para outro local. Tudo que é da terra, nela fica. A grande diferença entre Jesus e nós está no espírito puro que ele era, e não no corpo que era exatamente como o nosso. Seu corpo se fez como o nosso e se desfez como um dia o nosso se desfará. E então Dante não poderia sumir com ele. Não. E se diz que estava na praça o tempo todo, ele tem de estar por perto. Afinal, a vila é muito pequena. E quanto ao que meu pai viu? Ainda não posso explicar. Vamos procurar por Geron. Parem as obras e vamos em busca do menino. As buscas foram intensas, com pausa para o almoço, e se estenderam pela tarde, atrás de móveis, debaixo das camas, dentro dos fornos e latrinas. Nenhum lugar na vila, dentro e fora das casas, deixou de ser revistado. Nenhum sinal do menino. O sol estava a pino quando Felipo, desanimado, disse a uma chorosa Liana que não havia um só canto em Santo Hilário que pudesse estar Geron. Agora só nos resta descansar e aguardar. A oração é uma poderosa aliada nesta empreitada, pensava o padre. Enquanto alguns descansavam, outros retomaram o trabalho. Liana, completamente abatida, foi levada para casa. Teresa fez um chá calmante e ministrou na desconsolada mãe, que não parava de chorar, pedindo à mãe de Jesus que lhe restituísse o filho desaparecido. E Felipo foi à procura de Ângelo Herschelo. Boa tarde, padre. Sua visita me alegra muito. Dificilmente alguém inteligente vem conversar comigo. Obrigado pelo elogio, e digo o mesmo de você, que me parece um homem correto e inteligente.
E é exatamente por confiar em sua inteligência que aqui estou, em busca de uma explicação para o que disse a sua futura nora a respeito do filhinho desaparecido. Acha que menti? Não diria mentido, talvez enganado. Posso ser velho, mas estou muito senhor de meu juízo. Sei exatamente o que vejo, ouço e falo. Não quis ofendê-lo, apenas não entendo como o menino pode ter desaparecido debaixo dos olhos da mãe, sem deixar um sinal. E o senhor afirmar que foi levado pelo pai, que eu sei que está morto. Um morto não segue outro morto sem deixar o corpo para trás. E o corpo de Geron definitivamente não está na vila ou arredores. Quem lhe disse que Dante está morto? Sei que está. Sonhei com ele em um lugar horripilante, acompanhado de papas mortos, ferido de morte. Confia mais em seu sonho do que em minha palavra? E desde quando os santos papas mortos se encontram em lugares horripilantes? Não vamos entrar em detalhes quanto ao destino pós-mortem de cada um. Quero apenas que me conte o que viu, como e onde e quando viu. Talvez possamos encontrar uma explicação. Se, como afirma, Dante está morto, não sei como lhe explicar a ausência do corpo do menino, pois garanto que os dois estão juntos. Vi nitidamente quando Dante chamou Geron pelo nome e o menino, ouvindo o apelo do pai, o seguiu. Eu estava como que voando sobre a praça que estão construindo. Digo, inclusive, que vi você conversando com Gina. Falavam de insetos ou águias, algo assim. E vi maravilhado a oliveira adulta ser replantada na praça. Parece que está ali há anos. Felipe parecia ter levado um soco no estômago. Não havia dúvidas, Ângelo pairava em espírito por sobre a vila. De outra maneira, como teria aquelas informações? Geron foi levado enquanto eu conversava com Gina? Não, ele foi levado por Dante. Deu ênfase ao nome do pai da criança, enquanto estava ausente. Creio que para os lados do cemitério, pois vi quando descia a trilha, pouco depois do menino ter ido com o pai. Para onde Dante levou o filho? Isto eu não vi. As imagens que vejo quando estou fora de mim são um pouco confusas e nem sempre sequenciais. Dante o pegou no colo ou pela mão? Não, apenas o chamou pelo nome. O menino, que olhava em direção oposta, virou-se para o lado de onde viera o chamado e seguiu a voz que o chamava. E onde estava Dante neste momento? Na praça, eu acho. Acha? Sim, pois no mesmo instante o menino estava ao lado do pai. Deveria estar bem próximo. E este ao lado era exatamente onde? Na praça, creio que na praça, pois eu os via do alto. Eles se encontravam abaixo do telhado da igreja. E depois sumiram? Não sei exatamente. Depois disto, passei a observar outras coisas e pessoas. Vi o plantio da oliveira e o senhor chegando pela trilha. Mas não posso garantir que os fatos ocorreram nesta sequência. A cabeça de Felipe era um emaranhado de ideias, possibilidades e impossibilidades. Contudo, algo dentro de si dizia que o menino estava vivo e que iria encontrá-lo mais cedo ou mais tarde. Agradeceu a Ângelo pela atenção
e saiu de sua casa. Os trabalhos de jardinagem continuavam céleres, e apesar do desfalque, o de restauração da igreja também. Mesmo que o mestre de obras estivesse ausente, os ajudantes diligentes continuavam o labor. Lance, um dos jardineiros, sorriu ao ver Felipe se sentar na sombra da oliveira roubada da floresta. Indagando o óbvio, perguntou: estreando a sombra de nossa mais nova vilã? O padre sorriu terno e contou a ele a conclusão a que chegara de que o ponto oeste poderia ser a cordilheira de montanhas, que são a morada das águias que representavam o evangelista João. O vento oeste era suave e agradável, como a brisa das montanhas, suave e agradável como o próprio João, aquele que pregava para os peixinhos. Lance parecia adentrar o raciocínio do padre e, concordando, disse bem baixinho: sei onde se encontram os marcos leste e sul. Sei onde estão os 2 evangelistas que faltam. Está falando sério? O padre gritou depois de um sobressalto. Sim, até então procurávamos por algo que os caveiras teriam fixados em algum ponto nos 4 cantos, com a possibilidade de que o ponto oeste seja uma cadeia montanhosa. Porque o leste não pode ser a floresta? Floresta? Sim, do mesmo modo que a montanha é a morada das águias, a floresta é a das feras. Marcos, o leão. Ele estava boquiaberto. O vento leste, ou Eurus, é aquele que cria tempestades, que pode ser representado alegoricamente por dificuldades e perigos, o que normalmente se encontra em meio a selvas e florestas inóspitas. Você está coberto de razão. Mas e quanto ao boi, símbolo de Lucas? O vento sul, chamado de noto, é quente e formador de nuvens. O que temos ao sul? A plantação abandonada. Tudo de que uma plantação precisa é de nuvens e, consequentemente, chuvas. O símbolo do evangelista Lucas é o boi, animal usado desde a mais antiga civilização para o trabalho nas lavouras. Mas assim, como ao norte existe uma estátua representando este ponto, precisamos de um ponto exato nas outras direções, ou não conseguiremos saber com exatidão. A floresta é enorme e as montanhas, bem como a área de cultivo, são muito extensas. Como saberemos qual é o ponto cruz? A floresta e as montanhas não precisam ter este ponto exato. Se conseguimos encontrar um ponto ao sul que se opõe ao anjo de mármore, será fácil, pois à medida que encontrarmos do anjo até este dito ponto, será a mesma, apenas invertendo as posições. Por isso, acho que as montanhas e a floresta são apenas pontos de referências que se encaixam com os ventos e evangelistas, pois devido ao relevo, acidentes geográficos e vegetação intensa, seria quase impossível demarcar um ponto dentro delas. Baseado nisto, digo que o tesouro se encontra na metade exata da distância entre o anjo e o suposto ponto ao sul, que acredito seja uma parte da vila. Tem ideia de que seja o ponto ao sul? Acho que sim. Existia nas lavouras um pequeno rancho onde os arados e ferramentas eram guardados. Conta-se que os antigos
fixaram em sua cobertura de capim uma caveira bovina, para espantar mal-olhados, entre aspas. Sugestivo, não? Sabe onde ficava este rancho? Meu avô com certeza nos dirá. Então, traçaremos um meridiano partindo do Anjo e terminando no local exato onde ficava o rancho. Depois é só calcular a metade exata do percurso. Você consegue fazer isto? Não possuímos nenhum instrumento que possa auxiliar-nos nesta medição. Não se preocupe com isso. Os gregos da antiguidade não possuíam recursos, mas medidas. Isso eles possuíam com exatidão. Deixe comigo, vou ter com meu avô e falarei com meu pai para descobrir a respeito das distâncias que ele, como procurador do senhor feudal, deve saber bem. O senhor terá seu ponto cruz muito antes do que imagina. Boa sorte, Lance. Vou precisar. Os caveiras bem que poderiam ter feito um mapa. Seria tudo mais simples. A palavra mapa soara como um alarme a Felipo, que rapidamente meteu a mão dentro do bolso interno da batina. Olhe, isso foi encontrado por Gina, às margens do rio. Acreditamos que pertenceu ao falecido caçador de tesouro. Quem sabe teremos aqui uma pista. Vagarosamente, sob os atentos olhos azuis de Lance, Felipe abriu o couro, que já havia secado em contato com o calor de seu corpo. Nada havia de muito esclarecedor. Na parte superior do mapa existia a letra N, na inferior S, à esquerda a letra W e à direita a letra E. Bem no centro, o desenho de uma cruz que indicava o local exato a ser explorado. A cruz se encontrava na posição horizontal, com o braço mais comprido apontado para a letra E. Costume que os chamados piratas, nos séculos vindouros, chamariam de ponto X, onde enterrariam seus tesouros, e de onde o dito popular, o X da questão, entre aspas, se derivaria. Norte, Sul, Leste, Oeste. Os pontos cardeais. Isso nós já sabíamos, o moribundo nos informou. O tesouro se encontra no meio dos 4 pontos cardeais. Mas por que será que quem escreveu este mapa usou siglas anglo-saxãs para as direções e uma cruz latina para a indicação exata? Felipe olhou para a cruz latina com um de seus braços bem maior que os demais. Não imagino. Eu também não. Vamos aguardar, padre. Vou achar este ponto. Talvez, junto a ele, haja uma explicação lógica para isso. Ou não. Nem tudo tem explicação. O garoto saiu em direção à própria casa. E Felipe, finalmente, teve tempo de pensar no futuro próximo, a experiência de morte aparente. Embora, como dizia o Duque, não fosse uma novidade, o assustava muito. Temia que algum pormenor não saísse a contento no plano dos 4 grandes, e eles se atrasassem para a ressurreição, resultando assim em sua morte verdadeira. Não queria morrer ainda, pelo menos não antes de fundar a escola, encontrar este tesouro e rever Theodora, nem que fosse por poucos momentos. Não poderia morrer sem olhar novamente em seus olhos claros. Theodora, sua louca, como sinto sua falta. Recostando a cabeça no tronco da oliveira roubada, ele fechou os olhos
Em sua lembrança surgia uma íris de azul intenso e cálido, que vez por outra, longos cílios negros escondiam por um átimo. A lembrança de encontrar o seu olhar com o da amada através da abertura da fechadura do confessionário fez seus lábios se estenderem em um meio sorriso, mesclado de ternura e nostalgia. As lembranças vinham-lhe vívidas à mente. O silêncio do penitente fez com que Felipe buscasse espionar o confessando misterioso através do buraco da fechadura. Mal sabia que o penitente tivera a mesma ideia. Padre, perdoe-me, pois eu pequei. Conte-me seus pecados, filha. Eu amo, padre, amo com loucura. E onde está o pecado nisso? Amar é o único mandamento do Cristo. É que se trata de um homem de Deus, padre. Todos os homens são de Deus. E então, posso amar um padre? Depende. Neste momento, ele já segurava a custo o riso. Pensei que o amor fosse incondicional. E é. Mas e quando se trata de um religioso, celibatário que consagrou sua vida a Deus? Embora religioso e tendo consagrado minha vida a Deus, sabe muito bem que o celibato já não é mais uma propriedade deste homem. E quem lhe garante que falamos do mesmo padre? Eu vi em seus olhos claros, através do pequeno orifício, um amor tão grande que não passaria por ele. E então, destranque a porta, Felipe de Ravenna. Talvez, pela porta, ele consiga se comprimir e chegar até o objeto de sua devoção. Teodora, está completamente louca? Sim, senhor, completamente louca por você. Qual minha penitência? Permanecer louca assim por todos os séculos dos séculos e séculos. Eu serei. Felipe ainda pôde ouvir o clique da porta se destrancando. E se alguém nos vir aqui? Ora, padre, diga que está me aplicando penitências de rezar contigo as completas. Afinal, já passa e muito das horas canônicas. Um cheiro de flores se desprendia dos cabelos de Teodora. Felipe enrolou uma mecha na destra e aspirou com força. Quanto tempo ainda suportaria a saudade da prima de Sérgio? Felipe não sabia dizer. Parecia que não havia mais de um século, quando na verdade apenas alguns dias os separavam. Quem sabe quando Sérgio não mais existisse na terra, partiria para Roma em busca da amada. Com certeza atraria para a vila, onde a maioria dos padres tiveram suas esposas e filhos, e ainda eram amados pelos fiéis. Santo Hilário era sem dúvida o local para ser feliz ao lado de Teodora. Corria, contudo, o risco de em tão grande espaço de tempo a amada casar com um belo e rico mancebo, como ele mesmo tanto a aconselhara. Não, isso não. Vale-me, querido mestre. Seguia refletindo o padre. Teodora casada lhe seria insuportável. Preciso buscá-la o quanto antes.